Graças a Deus, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, vamos ler já a palavra de Deus. Glória a Deus. No livro, deixa eu encontrar primeiro, né? Glória a Jesus. Lucas 5. Vamos ver em Lucas, no capítulo 5. Posso desligar esse ventilador aqui, pastor? Amém. Tranquilo. Eu já estou com a voz meia ruim demais. Glória a Deus. Aí eu não vou conseguir nem falar. Lucas capítulo 5. A glória de Deus. Assim era hoje mesmo, né? Era hoje mesmo assim. Era hoje. Eu fiquei olhando no WhatsApp. Parece que o senhor tinha me mandado uma mensagem. Isso. Mas eu procurei e não achei, porque acho que é temporária, né? Apaga, né? É verdade. Aí eu fiquei confuso e não, mas eu nem esqueço. Amém. Lucas capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos que eram de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao varal e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Oh, glória. Digam amém. Graças a Deus. Graças Uma a palavra Deus. de oração. Senhor, nosso Deus, Oh, nosso Deus, Pai Deus, celestial, em nome de Jesus, Senhor, do Santo amado Filho, nós agradecemos o Senhor por mais esta oportunidade. Te louvamos pela vida, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos presentes, pela vida do pastor desta igreja, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Senhor, abençoa o culto desta noite, falando conosco, Senhor, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória E a amém, Deus. Senhor Jesus. Irmãos, pode sentar, desocupando as suas mãos, a salvação para louvar Jesus. Pode bater palma aí da glória para Deus, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Irmãos, Deus. Aleluia, Jesus. e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, que bênção, né? Glória a Deus. O interesse daquela multidão para ouvir as palavras de Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que esse povo, eles não mediam esforços, né? Eles iam para o deserto e às vezes eles ficavam ali o dia inteiro sem comer nada, às vezes num lugar difícil, num lugar de pouco recurso, e no meio da multidão. E a Bíblia diz que eles apertavam uns aos outros, né? Estava aquela multidão, um empurra daqui, um empurra dali, aquele desconforto, né? Mas eles estavam ali, todo aquele sacrifício, toda aquela dificuldade, eles se esforçando com o interesse de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as palavras de Jesus ali naquele dia. E eu fico feliz, né, emocionado, e a gente vê o quanto que hoje às vezes as pessoas não têm entendido o poder dessa palavra, né? O que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Nós vamos, quando nós aproximamos de Deus, nós temos
pela fé, a possibilidade de receber todas as outras bênçãos, né? Ter a possibilidade de ser curado, ser abençoado, sua vida financeira, sua família, mas essas bênçãos, ela vai acontecer quando nós entendemos o poder da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir Aleluia. a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o interesse dessa multidão, o esforço, o sacrifício que eles faziam era para ouvir a palavra, porque sempre depois da palavra tinha milagre, né? Onde a palavra é aceita, onde a palavra é ouvida, onde a palavra é pregada, onde a palavra é recebida, há milagres de Deus. Irmão. Glória a Deus. Não existe um homem, não existe uma mulher que abre o coração para a palavra de Deus que ele não começa a viver milagre de Deus. Glória a Deus, é verdade. E aí a Bíblia diz que aquela multidão estava ali, e por causa da multidão Jesus viu que tinha ali uns homens pescadores lavando a rede, viu os barcos deles ali. Jesus entrou num barco daquele, pediu que eles afastassem um pouco da terra, e ali Jesus ficou pregando, ensinando para a multidão ali as suas palavras, e aqueles homens pescadores ficou ali lavando as redes e escutando, né? O barco era deles, eles tinham que lavar as redes, estava cansado da noite de trabalho, da noite frustrada de trabalho, mas querendo ou não, Jesus estava pregando e eles ouviram, porque Glória a estavam Deus. ali. Aleluia. Ouviram, e as palavras de Jesus, o próprio Jesus disse assim: ó, a carne para nada proveito, mas as palavras que eu vos tenho dito é vida e espírito. Graças a Deus. Então a palavra de Deus, ela é vida, ela é espírito. A Glória a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a pedra. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Aleluia, Deus. E aqueles que seguem Jesus pregando, e quando ele termina a pregação, aquele homem, Jesus vira para aqueles pescadores e fala assim: agora vocês afastam o barco lá para o mar alto e vai pescar novamente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele virou para Jesus, e Pedro virou para Jesus, Simão falou assim: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda. Nós somos pescadores há muitos anos, isso aqui não é nossa profissão, nosso ofício. Nós somos bons nisso que nós fazemos, nossa vida é isso aqui, nós conhecemos o mar. Nós trabalhamos dura a noite toda, usamos a nossa experiência, o nosso talento, a nossa habilidade, mas nós não pegamos nada. Mas sobre as suas palavras. Por que sobre as palavras? Ele não conhecia Jesus ainda. Foi a primeira vez que ele ouviu uma pregação. Foi a primeira vez que ele ouviu as palavras de Jesus. Então ele percebendo, ele ouvindo aquelas palavras que Jesus estava pregando para a multidão e lavando as redes, o Espírito Santo trabalhando no coração dele. Glória a Que é o Deus. Espírito Santo que convence. Graças a Deus. E ele nunca tinha ouvido palavras tão poderosas como aquelas. Aleluia. Né? Ele nunca tinha ouvido palavras divinas, palavras santas, palavras verdadeiras como aquelas palavras. Então, quando, sem conhecer Jesus, sem saber quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, ele falou sobre as suas palavras. Glória a Ou Jesus. seja, sobre a sua autoridade, nós vamos lançar a rede. Eles foram para o mar alto, lançaram a rede. A Bíblia diz que quando eles puxam a rede se rompia de tanto peixe que veio nela. Amém? Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E em algumas Bíblias, alguns dos livros da Bíblia, que também tem essa mesma mensagem, essa mensagem é intitulada como uma pesca maravilhosa. Né? Mas quando nós entendemos essa palavra e passamos a viver sobre essa palavra, tomar as nossas direções, direcionar a nossa vida sobre a autoridade da palavra, não é só a pesca que é maravilhosa, não. Vai ser a nossa vida que vai ser maravilhosa. Aleluia. Vai ser tudo na nossa Glória a vida Deus. que vai ser Glória a maravilhoso. Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Graças a Porque Deus. agir na direção de Graças Deus, a Deus. Deus não erra. Agir sobre a autoridade de Deus, você tem a garantia de Deus. Glória a Amém? Deus. Quando você pede autorização a Deus, muitas pessoas falam: ah, Pedro é isso, Pedro é aquilo. Mas Pedro, ele viveu coisas que ninguém mais viveu. Né? E ele ele poderia ter qualquer defeito, mas ele tinha uma coisa: ele pedia ordem, conversava com Jesus. Né? Glória a Deus. Quando Jesus estava lá dentro do barco lá, e tempo de morrer lá pela tempestade,
Jesus aparece lá em cima do mar, andando por cima das águas, né? Aí, não temas, sou eu. Aí Pedro, se és tu, manda-me ter contigo, deixa eu ir, me autoriza eu andar também por cima das águas. Jesus falou, vem. E com a autoridade de Jesus, mais uma vez com a autoridade da palavra de Jesus, ele foi andando por cima das águas. Glória a Deus. Então, irmãos, viver sobre a palavra de Deus. Graças Não a adianta. Deus. Nós temos às vezes um mau costume, né? De pegar e fazer. Vai, faz, toma decisão, compra, vende, decide daqui. Aí depois o resultado é ruim, o resultado foi frustrante. Ah, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, meu Deus? É o Senhor que está me provando? Não, você nem pediu autorização a Deus. Você nem perguntou se Deus permitia, você nem perguntou se era da vontade de Deus, você nem olhou na Bíblia se aquilo convinha, estava de acordo com a palavra. Agora Deus é o responsável pela frustração? Glória a Deus. Não, peraí. Amém, irmão? Amém. Deus tem resposta para as nossas vidas. É verdade, Deus. Na maioria, e não é toda a resposta de Deus que vai alisar o nosso ego, que vai bater no nosso ombro e dizer, pode ir, não. Vai ter hora que Deus vai falar, para, não vai não. Caminho é esse aí não. Não é por aí não, fica de longe. Aleluia, Senhor. Amém? Não é tudo que Deus vai provar na nossa vida não, irmão. Aleluia. Só tem que ter contato com a palavra. E como que nós vamos viver sob a autoridade da palavra se nós não conhecemos a palavra? Então, se você conhecer a vontade de Deus e viver sob a autoridade da palavra, você tem que ler. É verdade. Se você não sabe ler, você tem que ouvir com atenção. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E na palavra tem as promessas de Deus. Na palavra tem a direção para a nossa vida. A palavra ensina que o crente tem que orar. O crente tem que jejuar. O crente tem que obedecer. O crente tem que ser fiel a Deus, tem que ser justo, tem que ser honesto. Verdade. Amém? Então, é através da palavra. Nós aprendemos que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus não entra em conformidade com o pecado. Com Deus não tem esse negócio de meio lá, meio cá. Com Deus é eu, não é, sim ou não, não. Porque tem pessoa que ele quer viver na igreja, ele quer participar da mesa do Senhor, mas ele quer participar lá do mundo também. Ele é mentiroso, ele é cheio de gambiarra, ele é trapaceiro, ele é enganador. E aqui na igreja ele é também, né, é bom, que é dar de santo. Só que Deus, ninguém engana Deus. Verdade. A gente engana a gente mesmo. É verdade. E o próprio fruto da vida da pessoa revela isso. É verdade. O próprio fruto da vida da pessoa vai revelar quem ele é. Glória a Deus. A Graças a partir Deus. do momento, irmão, que nós passamos a viver sobre a palavra de Deus, importar o que a palavra de Deus diz respeito, porque isso aqui é muito importante. Essa multidão apertava ali uns aos outros para ouvir a palavra. Hoje as pessoas não estão nem aí com o que a palavra diz. É verdade. Aí eu vou fazer, mas o que a palavra diz a esse respeito? Tem que ver o que a palavra diz. Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta para nós em tudo aqui na palavra, irmão. Amém. Amém? Amém. É só a gente buscar Deus. Deus não vai deixar. Graças a Agora, Deus. eu falo isso, tem muitas pessoas que acham que eu creio nos dons do Espírito Santo e creio mesmo, e eu acho maravilhoso. Agora, os dons do Espírito Santo, eles não vêm para substituir a palavra de Deus, não. Só que tem pessoa que quer substituir a palavra pela revelação. O que Deus tem para mim na palavra? Não. Hoje eu vou na igreja para ver o que Deus tem para mim na revelação. Aí aquela revelação daqui, dali, às vezes Deus até revela uma coisa, eu já entendo é outra. Aí tem que outra. Deus está falando que é para ele orar para poder espiritual, ele está levando aquela revelação para o lado material. Então tem que tomar muito cuidado, irmão. A palavra de Deus, ela é infalível. Quando você vive sobre essa palavra, a autoridade dessa palavra aqui, o seu milagre, ele é infalível. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Deus tem uma responsabilidade com essa palavra. Graças a Aleluia. Deus. Um dia, o Senhor Jesus foi lá na casa de Pedro, a sogra dele estava com febre. Aí Jesus curou a febre dela, aí começou a servir eles ali, e a Bíblia diz que quando foi pela tarde, eles trouxeram
gente enferma, cega, coxa, em todo tipo de enfermidade, e gente endemoniada, perturbada, e Jesus curou aquele povo todo, Jesus libertou aquele povo todo, e Jesus disse assim, ó, eu fiz isso para cumprir a palavra. Aleluia. Amém? Glória a Que foi Deus. dito pelos Glória a Deus. profetas. Glória a Então, Deus. por exemplo, um exemplo, quando você dá oferta, você está na palavra. Quando você é fiel no dízimo, você está na palavra, né? Quando você está orando, você está fazendo algo que está na palavra, não é isso? Você está obedecendo, você está na palavra. Então, você tem a garantia da bênção na palavra, Glória a Jesus. porque Deus é fiel. Graças Glória a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. E não é, e sabe o que vai acontecer? Acontece e vai acontecer. Você começa a servir a Deus, honrando a Deus na palavra. Você começa a entender os caminhos de Deus, né? O importante é o espiritual. O importante é a sua comunhão com Deus. O importante é você estar bem com Deus. E aí você começa a investir na sua vida com Deus. Né? Hoje, por exemplo, é um dia de ceia, a ceia uma vez por mês. Não estou falando pela igreja aqui, porque eu cuido de 2 igrejas, então serem mais igrejas. Não estou falando, eu estou trazendo uma mensagem, né, do que acontece nos dias. Não aplicando somente para a igreja aqui, porque a igreja aqui tem um pastor que prega, que corrige, que instrui. Mas, por exemplo, o dia da ceia, isso acontece toda igreja. Tem aquele mesmo que não tem responsabilidade no dia da ceia, que é uma vez por mês. Ele não pode vir, mas se tem uma festa ele pode ir, se tem um aniversário ele vai, se tem um churrasco ele vai, para a pescaria ele vai, para a diversão ele vai. As coisas de Deus não é prioridade na vida dele. Aí ele fala, bate no peito e fala, Deus é o primeiro na minha vida, eu sou servo de Deus, eu amo Deus, amo a Deus em talvez 10º plano para lá, né? Mas Deus ele não quer ficar em 10º lugar, Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Aleluia. Deus tem que ser o primeiro. Quando nós tratamos Deus, irmãos, dessa forma, não é porque é uma troca, não é porque é uma ganho, é consequência. Assim como a vida errada tem consequência ruim, quem vive errado, né, quem vive perigosamente, né, vai colher os frutos perigosos. Pode morrer qualquer momento, pode acontecer, né? Se você entra num carro, numa moto aí, conversa 120, 150, 180, qualquer hora você vai acontecer o ruim se você não parar. É ou não é, meu Deus? Verdade. Se você não pôr a mão na consciência e parar com isso, vai acontecer em qualquer hora. Você está vivendo perigosamente. Da mesma forma, quem faz certo, quem vive correto, quem obedece a Deus, vai ter a consequência boa, vai ter os frutos bons. Glória a Deus. Vai Glória a colher. Deus. Da sua bondade você vai colher os Glória a frutos Deus. bons. Da sua fidelidade você vai colher, porque Deus não é injusto, irmão. Aleluia, Deus. Deus não é injusto. Agora há um tempo para tudo. Graças Há um a tempo para Deus. tudo. Então viva sobre a palavra de Deus. Amém. Olha, eu vou Glória falar uma a coisa Deus. para você aqui. Vai ter muitas coisas na sua vida. Você não vai precisar pedir a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia, quando nós honramos a Deus, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, negócio de comer, negócio de trabalho, de vestir, você vai, meu Deus, vai faltar um. Não. Você não, crente, você não precisa, irmão. Graças a Deus. Aleluia. Isso aí não precisa nem fazer parte da sua oração. Aleluia. Você está honrando a Deus, você não precisa. A gente fica orando para os outros. Né? Olha para um, olha para outro. Oh meu Deus, me dá força espiritual, me dá força para orar mais. Jesus me ajuda a ser fiel. Mas orar para abrir porta de emprego para você comer. Se for fiel, Deus não precisa. Deus te surpreende. Glória a Deus. Deus cuida. A Graças gente a Deus. ora, não estou falando que é errado orar, não, tá? Estou falando que você vai chegar num nível espiritual que não vai precisar. Aleluia. Glória a Amém? Deus. Glória a Porque Deus. quando chegar lá na frente, olha, você vai precisar de uma coisa, Deus já coloca na sua mão. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, amado? Amém, Jesus. Olha para vocês, Glória a Deus. coisas que eu estou vivendo de Deus pela misericórdia de Deus. Né? Aleluia. Mais que a gente esforçar para obedecer, para ser fiel, nós ainda não vamos ser merecedores. Verdade. Vai ser tudo pela bondade de Deus. Não estou falando aqui que eu sou merecedor, né? Que eu conheço as minhas fraquezas. Sei que o meu Deus é maravilhoso, Ele é um Deus grande e perdoado. Mas eu tenho vivido as misericórdias de Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Esses últimos meses, eu Aleluia. estou enfrentando uma situação aí, minha particular, que eu tive que.
praticamente uns 20 dias sem trabalhar, né? E nesses, na verdade, uns 25 dias. E nesses 25 dias eu tive que ter uns gastos, né, a mais com saúde, fazendo os tratamentos, os exames, uns gastos até mais altos. Mas só que o que acontece? Antes de tudo isso acontecer, de eu ficar sem trabalhar, de eu ter que gastar, que eu não sabia que eu ia gastar, Deus enviou uma providência para mim antes. Graças Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Deus pegou e me abençoou. Glória a Deus. Deus me abençoou um valor a mais ali naquele mês, de uma forma milagrosa. Não foi trabalhando, eu trabalhei, né? Trabalho, sou autônomo, tenho meus trabalhos de várias formas. Mas além de eu estar trabalhando, Deus ainda me abençoou. E eu falei, meu Deus, o Senhor está fazendo. Glória a Deus. Mas aí eu não sabia o que era. Né? Aí quando entrou assim uns dias, não é que faltou serviço, não, eu tive que desmarcar serviço que tinha marcado, porque por causa da saúde. Glória a Jesus. Mas aí Deus já tinha suprido antes. Graças a Aí não Deus. precisou de eu ficar, ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? Ô Jesus, como é que eu vou pagar isso? E as contas do mês? Não precisou de eu viver aquela aflição, porque Deus, Ele chega primeiro. Graças Amém? a Deus Deus. preparou. Não foi nenhuma coisa programada minha, não, porque eu estou falando de providência de Deus, irmão. Então, ser fiel a Deus é isso. Entendeu? É você entender que quando você obedece a palavra, você é adotado como filho. Né? Amém. Filho de Deus, fica a promessa, você tem o Senhor como seu pastor. Então você passa a estar na responsabilidade dele. Amém. Amém? E o que o próprio Jesus falou? Né? O próprio Jesus disse assim, vocês, qual que é o filho que se pedir o pão, você vai dar uma pedra? Glória a Deus. Aí Jesus fala assim, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, e Deus? Glória a Deus. Deus sabe dar o que é bom para a gente, Graças a irmão. Deus. É só confiar e obedecer a Ele. Graças a Deus. Às vezes, antigamente, até hoje tem, às vezes quando o pastor da igreja chega no altar, né, e fala, irmão, vocês têm que obedecer a palavra, tem que ser fiel e tal, e começa a ensinar e cobrar, exortar a igreja. Tem irmãos que ficam bicudo, né? Ele não quer ser fiel à igreja, porque ele acha que se ele for fiel, ele está fazendo um favor para o pastor. Não, meu irmão, nossa fidelidade a Deus, nós não estamos fazendo favor para o pastor, não. Quem vai ser abençoado, quem vai colher os frutos da nossa fidelidade, somos nós mesmos. Glória a Deus. Quando nós Glória a somos Deus. fiéis, nós não estamos fazendo favor nem para Deus, nem para o pastor, não. Nós estamos fazendo a nossa parte para nós receber também a nossa parte da Graças a Deus. da recompensa. com Glória Deus. a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. E aí aqueles discípulos ali, que não eram discípulos, mas que depois Jesus se transformou em discípulo, né? Estava ali, eles viram aquele milagre de Jesus ali, aquela pesca maravilhosa. Aí Jesus falou com eles, agora vocês me seguem. Eu vou fazer de vocês pescador de homem. Aleluia. Glória A Bíblia Deus. diz que eles, deixou tudo, irmão. Graças a Deixou Deus. aquela pesca, aquela vida que já tinha muitos anos que estava nela, deixou tudo e foi seguir Jesus. Glória a Amém? Deus. Tem pessoa Glória a que Deus. quer experimentar milagre sem deixar tudo, né? Graças a É não, Deus. tem que deixar tudo. Se você quiser viver milagre de Deus, viver isso aqui que nós estamos pregando, você tem que deixar tudo, ó, e Glória seguir Jesus, amém? Graças a Deus. Aí Jesus vai te ensinar o que você vai fazer daqui para frente. Bate palma e dá glória para Jesus. Bate palma, 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 bate palma para Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, Palma, palma, bate palma, sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer. entrar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém, Que o Jesus. Espírito Santo possa falar, né, em nossos corações e nos ensinar cada dia obedecer essa palavra. Graças a Deus. Eu falo uma coisa para vocês. Aí você fala, mas eu já sou crente há tantos anos. Eu tenho 31 anos que eu estou na igreja de Deus Agora, uma parte da minha vida. Pastor Cláudio deve ter quase uns 40. É verdade. Mas eu falo para vocês,
A gente ainda está aprendendo coisas, né? A gente está aprendendo a servir a Deus, porque o nosso Deus é um Deus infinito. Você vai viver 100 anos, e Deus vai continuar surpreendendo a gente. Bendito é o nome do Senhor. Tem um barulho aqui. Foi eu não. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nosso Deus ele nos surpreende.